Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula nós já vamos começar aí o módulo de configurações avançadas. E nesse módulo nós vamos estar falando basicamente das configurações que giram em torno da área de software dentro de um computador. Principalmente do sistema operacional, que no nosso contexto aqui é o sistema operacional Windows, né? Na minha máquina eu estou com esse sistema operacional instalado e na sua provavelmente deve ser esse sistema também. Além do sistema operacional Windows, nós temos outros, como Linux, macOS. Nós temos aí para a área mobile, para o celular, o Android, o sistema operacional. Mas nessa aula a gente vai iniciar falando do sistema operacional Windows. E aí nas próximas aulas a gente vai discutir um pouco das configurações que podem ser feitas para a instalação desse sistema operacional e para a configuração dele. Nessa aula nós vamos aprender como é que a gente faz a instalação de um sistema operacional. Então, eu vou instalar aqui com vocês o Windows 10 e vou estar explicando passo a passo como é que a gente faz esse procedimento em qualquer computador. Antes da gente partir para a prática, é preciso entender que o sistema operacional, todos os softwares, o Windows no nosso caso, ele é um sistema operacional proprietário. Isso quer dizer que ele é fornecido e vendido por uma empresa. Essa empresa é a Microsoft, criada pelo Bill Gates. Microsoft, pesquisar aqui no Google. Então, a Microsoft Corporation é a empresa responsável por desenvolver o sistema operacional Windows, criado pelo Bill Gates, que é o criador desse sistema operacional. Ele criou ele a partir de outros sistemas já existentes, a gente vai ver isso mais a fundo, mas a empresa que toma conta desse sistema operacional hoje é a Microsoft, que tem um grande valor de mercado. Então o sistema operacional Windows ele é pago. Não sei se algum de vocês já teve a experiência de levar o computador para formatar, por exemplo, e o cara cobra só o preço da formatação. Quando ele faz isso é porque ele está digamos que a gente costuma falar, está craqueando o sistema operacional, ou seja, ele está fazendo alguma coisa ali para ele burlar esse sistema de licenciamento do sistema operacional para que o seu usuário final possa utilizar de graça. O sistema Windows, ele é caro, na verdade. Se a gente for comprar direto da Microsoft, vou achar o preço dele aqui, Windows 10 comprar. Se a gente for comprar no site oficial da Microsoft, Microsoft Store Brasil, nós vamos encontrar o Windows 10 aí de três preços. Aqui de R$ 730, R$ 1.099, R$ 1.599. Então imagina um cliente levando a máquina para formatar para você, ele está com o Windows 7, você vai instalar o Windows 10 para ele e aí ele tem que comprar licença. Então para fazer esse processo ele tem que gastar no mínimo R$ 730, seria o preço da licença. Mas isso é algo que a gente não vê acontecer por aí. Porque os caras normalmente vão craquear. É óbvio que eu não vou explicar como é que faz esse processo aqui para vocês, para a gente burlar o sistema de licenciamento. Mas aí nas videoaulas da internet deve ter explicando como é que você faz isso. Mas enfim, prosseguindo com a aula, o Windows 10, que é esse sistema operacional atual que a gente tem, ele tem três versões. A versão Home, destinada a usuários domésticos. A versão Pro, que é a versão com algumas funcionalidades um pouco a mais, voltada para pequenas empresas. E tem o Pro Workstation, que é já para utilizar em ambientes de uso intensivo, né? Tem grandes carga de trabalho muito alta. Então nós temos esses três versões aí do Windows 10. Eu vou disponibilizar para vocês esse link. Aqui vai estar falando a diferença desses recursos entre essas três versões. A maioria das pessoas vão utilizar o Windows Home. Quando você compra um computador novo e ele já vem com o Windows instalado, provavelmente ele deve ser a versão Home. E aí, se você quiser comprar a versão Pro, você pode comprar em outros lugares. É interessante que, comprando aqui diretamente do fabricante, ele tem esse valor muito alto. Mas para você, se você não quiser utilizar um sistema que não é genuíno, ou seja, um sistema craqueado, eu pelo menos não utilizo, busco até o último custo não utilizar um sistema craqueado, nem fazer a instalação. No Mercado Livre a gente encontra algumas licenças de preço mais acessíveis. Então se você der uma olhada, deixa eu buscar aqui no Mercado Livre. Inclusive a licença que eu utilizo no meu computador agora, que eu atualizei ele para o Windows 10 Pro, é uma licença que eu consegui comprar no Mercado Livre aqui. Então você acha por preços mais acessíveis. Windows 10. Windows 10. Descarrega pra gente.
Então tem aqui, ó, Windows 10 Pro, uma licença de R$ 48. Tem já com Office junto, 2019. Outra aqui por R$ 22, R$ 21, R$ 19. Então você encontra algumas licenças aqui. O que acontece? Essas licenças aqui, elas são compradas em lote normalmente. Então você comprou, o cara te enviou, você tem que instalar no mesmo dia. Porque provavelmente se você não instalar, se você instalar depois de 5 dias, por exemplo, pode ser que essa licença não funcione mais. Porque são licenças compradas em lote. Então dá para você comprar, dá para utilizar. Das vezes que eu comprei aqui, 2 vezes deu certo, uma vez deu errado, então perdi meu dinheiro, mas R$ 20 é baratinho. Então é uma alternativa aí para você estar aplicando isso com clientes. Então se você vai pegar algum computador para fazer a formatação, talvez compensa você adquirir a licença aqui pelo Mercado Livre, que vai ser mais barato, em vez de você estar comprando direto pela Microsoft, que provavelmente seu cliente não vai querer pagar. Isso se for o caso de você ter que adquirir uma licença. Na próxima aula a gente vai ver aí algumas coisas que funcionam dentro internamente do computador, entre a BIOS e outras tecnologias, que às vezes o seu computador vai armazenar a licença nele mesmo. Então, mesmo formatando o computador, não vai perder essa licença. Mas isso é coisa para a próxima aula. Enfim, então nós já entendemos aqui o que é o sistema operacional, de onde que ele vem, qual é a empresa que gerencia o Windows 10 aqui no Brasil, onde é que a gente pode estar comprando. Sempre aconselho a não utilizar sistema que não é genuíno, porque pode ter falhas de segurança e pode ter pessoas que possam acessar a máquina ou fazer algum uso indevido do computador do cliente, sem que ele perceba através dos cracks que você vai baixar aí para estar instalando na sua máquina. Quando eu falar crack aqui, o crack é um programinha que você baixa da internet que ele vai fazer esse papel de burlar o sistema. Não é aconselhável em momento algum. Então, talvez o Mercado Livre seria essa alternativa para você estar fazendo a instalação de um sistema genuíno. Para você fazer a instalação do sistema operacional, você deve criar uma mídia de instalação. Então essa mídia de instalação pode ser um pendrive ou pode ser um CD ou um DVD. No caso do Windows 10, pelo tamanho dele, deve ser um DVD ou um pendrive. E a Microsoft disponibiliza para a gente, vou deixar o link para vocês também, disponibiliza para a gente uma ferramenta para você criar essa mídia de instalação, que é o Media Creation Tools do Windows. Então, só pesquisar isso aí, vou deixar o link também. E ele vai deixar uma ferramenta para a gente estar fazendo o download. Aqui ele disponibiliza para você fazer a atualização. E tem a ferramenta aqui para você fazer a instalação. Então, se você está pensando em instalar o Windows, é só você baixar essa ferramenta. Quando você baixa essa ferramenta, eu acho que eu devo ter ela salva aqui no meu computador. Só verificar. Tenho ela aqui, Media Creation Tools. Vou colocar na tela de vocês aí. Só um instante, carregando aqui a aplicação. Muito bem. Mudei setup. Ok, que tá a ferramenta, ele está carregando aqui pra gente, para não estar explicando para vocês como é que a gente faz esse processo de criação de uma mídia de instalação. Então você baixa essa ferramenta, ele vai levantar algumas informações do seu computador. Esse processo pode levar um tempinho até ele fazer esse levantamento. O que ele já carregou aqui pra gente, ele traz aqui a licença do sistema operacional, se você quiser tá lendo, você pode ler aqui. No caso está trazendo em inglês, porque eu baixei lá em inglês. Aceita essa licença, ele vai fazer outros levantamentos. Que carregou as informações aqui para nós, ele dá duas opções. Primeiro é se você quiser atualizar a versão do sistema operacional que está na sua máquina. Então, para o Gate diz PC Now.
para atualizar esse computador agora, se eu quiser, que você deseja fazer. Ou se você quer criar uma mídia de instalação, seleciona criar uma mídia de instalação. E essa mídia de instalação pode ser um USB Flash Drive, que é o pendrive. Pode ser gravado direto no DVD ou pode ser criar um ISO. Esse arquivo ISO é um arquivo que seria a imagem de um DVD, a imagem de um CD. Ou seja, ele é uma cópia que você pode replicar em um DVD ou um CD. Então, essa opção que seria para gravar em outros PC. Eu vou selecionar essa aqui, vou dar Next. E aqui ele vai trazer já as configurações preenchidas do computador atual. No meu caso, meu computador é a linguagem em inglês dos Estados Unidos. A edição é o Windows 10 e a arquitetura é 64 bits. Se você quiser mudar essa arquitetura, mudar essas configurações, só desmarcar aqui, ele permite você alterar a linguagem, português do Brasil, Windows 10 e a versão, ok? Ou BOFS, que seria os dois. Pode criar uma administração utilizando os dois recursos, ok? Mais para frente a gente vai falar um pouco dessa arquitetura do processador quando a gente estiver estudando bem mais a fundo em hardware. Mas a grosso modo, o processador 64 bits ele processa mais informações ao mesmo tempo, 32 bits processa menos. Quando você vê esse aqui x86, quer dizer que é 32 bits, tá? Então x64 é 64 bits. Pode ser os dois. E aqui você pode selecionar se você quer criar um USB, né? Uma imagem do USB, ou se você quer criar um arquivo ISO. Se você tiver um pendrive conectado, tem que ter no mínimo 8 GB, você vai espelhar isso nele. Se não, você cria um arquivo de ISO para depois gravar em um DVD, ok? Então no meu caso seria aqui fazer a gravação de arquivo ISO, só daria Next aqui e ele já faria esse procedimento para mim, para estar criando esse arquivo ISO, ok? Então eu vou agora para a função, onde eu vou ter um exemplo aqui prático da gente fazendo a instalação de um sistema operacional dentro de uma máquina. Vou configurar aqui, reposicionar. Muito bem, já abri aqui o outro computador. Ok, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de instalação de sistema operacional. Porém, aqui eu vou estar fazendo a instalação utilizando uma máquina virtual. Na próxima aula eu vou explicar para vocês como é que você configura o computador para ele iniciar a instalação a partir do pendrive ou iniciar a instalação a partir do DVD, ok? Nessa aula eu não vou estar fazendo essa explicação, vou estar explicando diretamente como é que a gente começa a instalação. Mas enfim, digamos que você colocou o CD aí dentro do seu DVD, ligou o seu computador e você vai efetuar a instalação. Então eu vou abrir aqui a minha máquina virtual, eu vou deixar o link dessa máquina virtual se alguém quiser baixar também, para depois estar testando. É uma máquina da VMware, eu prefiro a VMware, tem o VirtualBox, mas eu prefiro a VMware. E nela ela vai estar simulando mais ou menos a instalação de um sistema operacional. Já deixei aqui uma máquina criada, Windows 10, e vou iniciar esse processo de instalação. Então vai aparecer primeiro para você apertar qualquer tecla para iniciar o CD do Windows. Eu apertei qualquer tecla aqui, está iniciando já essa instalação. Ok, então na primeira tela aqui, não sei se está dando para vocês visualizar tranquilamente. Deixa eu ver se eu aumento a imagem para vocês. Acho que agora vai ficar mais fácil para ler. Um instante. Agora deu. Acho que dá para ler agora. Nós temos aqui algumas opções. A primeira aí é para você selecionar o idioma no qual será feita a instalação. No meu caso aqui está português. Aqui vem o formato de entrada da moeda, da hora da moeda, é português Brasil. E vem o teclado, o método de entrada do teclado. O que acontece? Cada idioma, a forma dos caracteres estarem dispostos no teclado do computador muda. Então, o teclado americano do computador, ele não tem, por exemplo, o C cedilha onde tem no nosso computador. Então, muda de lugar. Isso a gente chama de layout do teclado. No nosso caso, aqui no Brasil, nós temos o padrão da ABNT. Então, você seleciona sempre a ABNT. Eu prefiro a ABNT2, que é o recurso mais avançado. Então, deixa a ABNT2, que ele vai utilizar. Por exemplo, aqui onde é a tecla de C cedilha, vai sair C cedilha. Se você colocar um layout americano, quando você clicar em C cedilha, vai sair outro caractere. Então é importante o layout do teclado ser português Brasil. Feito isso aqui,
essa configuração do idioma que você quer instalar, do formato, da data e da hora, da moeda, e o método de entrada do teclado, o layout do teclado, só clicar em avançar. Aqui nós temos uma opção à parte que é se você quiser reparar o computador. Em outra aula a gente vai explorar essas opções de reparo de computador aqui, reparo de sistema operacional. Nessa aula a gente vai fazer a instalação, então é só clicar em instalar agora. Então, a instalação está sendo iniciada. Aqui ele vai pedir para você o serial do Windows. Esse serial do Windows é a licença que você comprou lá no site da Microsoft ou a licença que você adquiriu no Mercado Livre. Você pode inserir ela agora ou você pode inserir depois. Eu vou clicar aqui em não tem a chave para mim pular essa parte. Deixa eu ver se ele... Pulei essa parte. Beleza. Essa mídia de instalação a qual eu estou utilizando, ela possui 4 versões do Windows que foram extintas. Antigamente o Windows 10 ele tinha a versão Home Single Language. A Single Language não permitia você alterar o idioma. Tanto é que eu queria colocar inglês no meu. Eu tinha uma dificuldade enorme para colocar inglês, porque era Home Single Language. Tinha o Education, Pro Education e tinha o Pro. Tinha o Enterprise também. Só que ele tirou, agora ficou só essas 3 versões que a gente viu no início da aula. Então vou deixar aqui selecionado o Windows Home, simulando uma instalação como se fosse uma instalação residencial. Vou clicar em avançar. E agora vou aceitar a licença aqui. Se alguém quiser ler, pode ler depois, eu não vou fazer questão disso. E aqui vem que tipo de instalação que a gente quer. A gente pode ter 2 tipos de situação. Você pode ter um computador que, por exemplo, tem instalado nele o Windows 7. E aí você quer atualizar esse computador e colocar o Windows 10, mas você não quer perder arquivo e nem programa instalado. Se você quiser fazer essa atualização de versão, atualizar o computador de versão, sair do Windows 7 e ir para o Windows 10, você pode selecionar aqui, atualizar, instalar o Windows, manter os arquivos, configurações de aplicativos. Por quê? Ele vai fazer a nova instalação, vai pegar todos os arquivos do computador, migrar para uma pasta lá dentro do HD e vai deixar os arquivos a salvo. E vai instalar um novo sistema operacional tranquilo. Agora, se você está com uma nova instalação, um computador novo, ou você está formatando o computador porque estava com vírus, por exemplo, vai fazer uma formatação geral, você clica aqui em personalizada. Eu vou clicar em personalizada porque é uma versão mais complexa. Então o outro é mais tranquilo, você já clica e vai next e vai dar certo. Aqui é um pouco mais complexo, então eu vou aqui para essa área do Windows avançado para a gente entender. Aqui pergunta onde a gente quer instalar o Windows. Aqui ele traz o HD da sua máquina, é o espaço que você tem disponível para você instalar esse sistema operacional lá no seu HD, que é o seu disco rígido. E aqui a gente entra no conceito de partição. Nós temos o HD, que é uma memória inteira, só que você pode criar partições. Partições é como se um HD, você dividisse ele no meio e ele aparecesse para o seu sistema operacional como se ele fosse 2 dispositivos. Por exemplo, quando você abre a máquina, tem lá disco C, disco local C e disco local D. Provavelmente é o mesmo HD com 2 partições, certo? Então aqui é onde você faz o particionamento do seu sistema operacional. Algumas pessoas vão aconselhar você a dividir o espaço do seu HD, deixando um para você armazenar arquivos importantes. Porque caso você precise formatar seu computador, você não precise formatar os arquivos, certo? Então vou fazer primeiro essa modalidade, que alguns aconselham, de dividir aqui o HD em 2 partes. E depois eu vou fazer a que eu normalmente faço. Então vamos lá. Espaço não alocado, vou clicar aqui na opção de novo para me criar uma nova partição. Eu tenho 60 GB disponível. Aqui ele trouxe para mim que eu tenho 61.440 megas disponível. Então eu vou criar a primeira partição com a metade disso. Vou criar a primeira partição com 30.000. Tá funcionando. 30.000 megabytes, que daria aí aproximadamente quase 30 GB. Então vou clicar em aplicar. Ok. Esperar ele criar essa partição. Ok. Ele já fez aqui. Beleza? E aqui ele trouxe para nós algumas partições a mais. Lembra que eu criei uma, ele trouxe algumas a mais. Quem fez isso foi o próprio sistema operacional aqui, o gerenciador de instalação.
Eu tenho aqui uma partição que ele vai reservar, ele cria uma partição de 500 MB para reservar para recuperação, então aqui ele vai salvar imagens do sistema. Caso o Windows dê pau lá na frente, a gente vai ver como a gente recuperar por essa imagem que está aqui nessa partição de recuperação. Ele salvou aqui 99 MB do sistema, onde ele vai utilizar para as navegações internas do sistema operacional. Ele criou aqui uma partição de 16 MB para MBR. A gente vai estudar depois o que é MBR. É uma seção aí a seção onde o CMOS faz a leitura para dar partida no computador. A gente vai estudar mais a fundo. Vou explicar o que é isso para a gente aqui. MSR, que é reservado. E a partição primária aqui, que é onde pode ser feita a instalação do meu sistema operacional, de fato, ok? Observe que eu tenho aqui ainda 30 GB não alocado. Se eu não quiser 30 GB não alocado, eu crio agora uma nova partição, aplico com tudo, então eu vou ter aqui, essa minha partição primária será o disco local C e essa secundária será o disco local D. Essas aqui não vão aparecer para mim, porque são reservadas para o sistema operacional. Ele cria porque ele necessita, ok? Isso se você quiser criar disco local C e disco local D. Eu geralmente não faço isso. Geralmente eu crio só uma partição mesmo com Windows e com os arquivos. Então eu vou excluir aqui e fazer da maneira que eu costumo fazer. Vou deletar todas as partições que ele mesmo criou. Dá OK. Excluir essa. E excluir essa. Muito bem, agora tem um espaço no local de novo. De 60 GB. Eu vou criar um novo e vou criar uma partição com espaço total, porque eu quero só uma partição para fazer a instalação. Então ele já cria aqui, vai criar as partições de novo do sistema, a de recuperação, essa do sistema que ele precisa fazer fazer essas transferências de arquivos internas do sistema operacional. Tem essa MSR aqui e aqui o primário, onde a gente faz a instalação do sistema operacional. Então feito isso, seleciono aqui ela e apenas clico em avançar. Quando eu clico em avançar, vai aparecer primeiro copiando o arquivo, bem rápido. Isso depende muito da capacidade de processamento do seu computador. Se você estiver fazendo a partir de um CD ou um DVD, vai demorar um pouco mais a instalação, porque a leitura é mais devagar. Se estiver num pendrive, provavelmente essa leitura vai ser um pouco mais rápida, ok? Então ele vai fazer esse espaço aqui. Durante esse procedimento, ele reinicia o computador algumas vezes. Então é normal. Então ele está preparando os arquivos e ele vai reiniciar algumas vezes o computador até ele conseguir finalizar a instalação completa do sistema operacional. Ele vai reiniciar o computador agora. Primeira vez que ele iniciou, ele buscou sistema operacional no HD, não tinha nenhum sistema operacional instalado, então ele foi lá e buscou do meu CD, aqui em Lógica. Quando ele faz esse processo de reinicialização, ele já vai buscar o sistema operacional que ele instalou no HD. Então agora ele está subindo o sistema operacional que já foi instalado e não mais do CD. Na prática, quando ele for fazer esse reinício, você pode abrir a gaveta de CD e retirar o CD de dentro do computador, ou quando ele desligar, você pode desplugar o pendrive do computador para ele buscar no HD. Porque pode ter o risco dele buscar de novo no CD ou buscar de novo no pendrive e começar a instalação de novo. Então quando ele for reiniciar essa vez, você já pode tirar a mídia de instalação do computador, do dispositivo. Muito bem, nesse momento não deve estar saindo áudio aí para vocês, mas esse aí é o assistente pessoal que vem com o Windows 10, que é a Cortana,
e ele começa a falar em voz com quem está configurando o computador. A partir daqui, um usuário comum já conseguiria configurar o computador. Quando você compra um notebook, por exemplo, na loja, ele vem desse ponto para frente, então já tem toda a instrução falada. Se o usuário quiser prosseguir a instalação conversando com o computador, ele já pode, mas nesse caso aqui eu vou partir com o mouse mesmo, sem ir comunicando por voz com a Cortana, ok? Se quiser se comunicar, é só a gente utilizar aqui, igual ele está escutando aqui. Acho que não está aparecendo para vocês porque eu cortei aqui o tamanho da tela. Só verificar isso, está ali escutando aqui embaixo. Então, se eu estivesse falando no microfone com o computador, ele escutaria a opção que eu estaria selecionando aqui. No meu caso, eu vou utilizar o mouse mesmo e vamos sem Cortana. Então aqui ele fica desabilitar a voz, que não quer trabalhar com voz. De novo, você seleciona o layout do teclado. Caso for utilizar, você tenha selecionado errado na instalação, não vai interferir. Aquela primeira opção era para você, era o layout do teclado que você estava utilizando durante aquele processo. Esse aqui é o layout que você vai utilizar no Windows mesmo para sempre. Então, selecionar aqui a BNT2. Não quero adicionar um segundo layout. Pular. Nós vamos ter uma aula falando mais especificamente só de layout de teclado. Agora vai girar mais um pouquinho ali. E já vai caminhando para o fim da instalação. Okay? As versões do Windows 10, as mais recentes, elas pedem para você associar a sua conta do computador com a conta no site da Microsoft, que é a empresa que criou o Windows. Essa conta sua é a mesma conta do Outlook ou do Hotmail, que são aqueles serviços de e-mail. Então, você pode listar aqui ou pode vir criar uma conta. Eu não sei se ele vai permitir eu criar uma conta offline. Se não, ele não vai permitir mesmo. Eu vou acessar a minha conta aqui. Tudo bem. Prosseguir. Vai pedir a senha. Se você não tiver, é só clicar lá em criar. Certo? Só voltar aqui. Só clicar aqui em criar. Que ele vai direcionar você para uma tela para você estar criando esse endereço de e-mail. Caso você não tenha, caso você tenha, é só fazer o login aqui. Próximo. Esperando a solicitação. No meu caso, eu tenho verificação em 2 etapas. E ele manda para o meu celular para eu poder aprovar quando alguém tentar acessar a conta. Se você não tiver isso, não vai ter problema, ok? Ele vai direto. Essa sua que criar um PIN é para você criar um senha para o seu computador, para você não ter que ficar utilizando a sua senha de e-mail. Então imagine que às vezes você tem que compartilhar essa senha com alguém. E para você não passar a senha do seu e-mail, você cria um PIN. Então eu vou criar aqui. Vou colocar aqui. Esse PIN deve ser numérico. Se você quiser incluir letras e números, só clicar aqui embaixo que ele permite você incluir. Vou dar OK. Não correspondem. Provavelmente digitei na hora de errei na hora de digitar um desses dois aqui. Vamos ver se agora vai. Foi, muito bem. Pede o número de telefone. Se você quiser confirmar, não vou enviar, porque tem alguns aplicativos do computador que você pode sincronizar com o celular. Eu vou só avançar aqui direto. Não vou configurar meu celular agora. Ok? Se você quiser sincronizar os arquivos desse computador com a nuvem, ou seja, no OneDrive, que é um servidor online onde você pode salvar seus arquivos, é só você clicar aqui
avançar, né, que ele já vai fazer salvamento automático. Se você não quiser, é só salvar somente arquivos nesse computador, ok? Normalmente eu costumo deixar ativado, porque é importante. Às vezes até depois que vai formatar o computador, se perder os arquivos, ele vai estar salvo na nuvem. Vou apresentar esse serviço de OneDrive para vocês depois. Permitir que a Cortana responda aí Cortana. Se você habilitar, toda vez que você falar aí Cortana, ela vai te responder. Assim como eu tenho aqui no meu computador. Toda vez que eu falo Hey Cortana, ela aparece aqui para responder. E vai escanear o que eu estiver falando, vai escutar o que eu estiver falando no meu computador. Certo? Então, se você quiser habilitar ela, é só você clicar aqui e fazer essa habilitação mesmo. Se você não quiser, é só clicar em recusar. A maioria das pessoas prefere não utilizar, então eu vou colocar em recusar aqui para não ter que ficar utilizando esse comando de voz. No meu computador, pessoalmente, eu utilizo, porque eu acho que em inglês a Cortana está funcionando muito bem. Em português, nem tanto, mas em inglês funciona. Você pode falar, por exemplo, para ela pesquisar alguma coisa, ou para abrir Netflix, né? Fala, hey Cortana, open Netflix. Ele vai abrir a Netflix para você. Se falar, hey Cortana, play music by Ed Sheeran. Ele vai abrir o aplicativo de música e vai começar a tocar as músicas do Ed Sheeran. Então funciona muito bem em inglês. Em português eu acho que não está funcionando tão bem assim. Mas eu vou deixar recusado porque a maioria das pessoas não costuma utilizar. Então aqui, faça mais em dispositivos com histórico de atividades. Quer saber se eu quero criar uma linha do tempo das minhas atividades aqui na nuvem, ou seja, na minha conta da Microsoft. Vou estar apresentando a conta da Microsoft para vocês depois. Vou clicar em não, porque eu não vou utilizar esse dispositivo. E aqui vem, que normalmente ninguém lê, que são as configurações de privacidade. Se você deixar habilitado, ele vai reconhecer sua fala online. Então, tudo que você está falando, ele está escutando, e ele vai conseguir reconhecer quando você conversar. Localização do seu dispositivo. Então, ele vai pegar os dados de localização onde o computador estiver conectado. Localização de novo, dados de diagnóstico. Se der algum erro do seu computador, ele colher essas informações para ele melhorar o serviço dele. Outras experiências personalizadas, oferecer experiências para você com base no diagnóstico, certo? Ele pode oferecer, criar campanhas de marketing, por exemplo, especificamente para você. ID de anúncios, você pode ficar exibindo anúncios para você, identificando você por ID para depois exibir anúncios. E outras coisas a mais aí que tem. Geralmente eu aceito tudo, mas se você for mais criterioso, talvez você não faça isso, certo? Por exemplo, reconhecimento de fala talvez seja uma coisa que, se você se sente violado a sua privacidade, seja interessante você deixar desabilitado. Como eu não estou me importando muito com isso, eu aceito. Mas é importante se você vigiar nesse sentido também. Então está quase finalizando a instalação. Já fizemos a parte mais burocrática, digamos assim. Já estamos caminhando para o final. Então vai aparecer lá, ele vai carregar as informações, a mensagem na tela e já vai carregar a área de trabalho para nós do nosso sistema operacional. Ok, estamos aqui na homepage do nosso sistema operacional, na página inicial do nosso sistema operacional. A instalação se findou com sucesso. Vou colocar aqui para aparecer agora a tela inteira do computador. Muito bem. Está aqui perguntando, como eu sempre uso as configurações em inglês, ele sempre traz para mim aqui, como se eu estivesse em outro lugar. Vou selecionar português Brasil, Get Start. Aqui nós temos na nossa tela inicial o Microsoft Edge, que é um novo navegador da Microsoft, substituindo o antigo Internet Explorer. Okay? Então está aqui as configurações dele. Não vou ficar configurando, aqui seção de notícias, muito bem. Vou fechar aqui, não tenho interesse nisso. Mas está aqui a tela inicial de instalação do nosso novo sistema operacional. Aqui ele trouxe essa imagem porque ele pegou do meu computador principal, certo? E pegou da minha conta lá da Microsoft, que é o francinei.frança.outlook.com. Como ele trouxe de lá, ele pegou as configurações que eu uso de personalização de área de trabalho. Então, para quem já tiver conta, ele vai trazer a imagem que você costuma deixar na tela do seu computador. Para quem não tinha conta ainda, ele vai trazer a imagem do Windows, do sistema operacional aí. Então está aqui instalado com todas as aplicações que normalmente eu faço uso. Já está aqui sincronizando
com minha conta. Então esse aqui seria o passo a passo para fazer a instalação de um sistema operacional, especificamente aqui do Windows 10, que é a versão mais atual que a gente tem. E eu fico devendo para vocês para a próxima aula como é que a gente faz para configurar o computador para ele iniciar a partir da mídia de instalação. Porque aqui eu expliquei como é que você cria a mídia de instalação, expliquei como é que você faz a instalação, mas não expliquei como é que você configura o computador para ele iniciar do pendrive ou ele iniciar do DVD, ok? Então na próxima aula eu vou estar explicando esse processo para vocês com mais detalhes. Então pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida estou disponível online, é só me chamar e a gente vai se falando.